Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo, irmãos, eu quero estar ensinando para os irmãos como identificar um falso profeta. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas aí no YouTube dizendo que nós somos falsos profetas, porque nós afirmamos lá que o arrebatamento poderia acontecer em 2017, dia 23 de setembro de 2017, e não aconteceu. Aí eles estão dizendo, fulano é falso profeta, ciclano é falso profeta. Esses caras que estão fazendo esses vídeos aí não sabem nada. Tá tudo bebendo leite, estão engatinhando, são meninos na fé. E o apóstolo Paulo diz que quem está bebendo leite, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que quem está bebendo leite é menininho, é menininha, é criancinha. Como é que esses caras podem querer ensinar alguma coisa se eles não sabem nada ainda? Tá tudo bebendo leite. E além de estar bebendo leite, estão embriagados no vinho da grande prostituta da Igreja Católica, está chapado nas heresias da Igreja Católica, está aí querendo ensinar para as pessoas o que é um falso profeta. Sabe nada. Veja bem, irmãos, procurar saber quando é que vai acontecer o arrebatamento e fazer vídeos mostrando quando é que o arrebatamento pode acontecer, mostrando as datas, que pode acontecer nessa data, pode acontecer naquela outra data, isso não é ser um falso profeta. Por quê, Romilson? Porque foi o próprio Eterno que nos ensinou a buscar dentro das profecias e somar os anos ali para nós saber quando é que as coisas vão acontecer. O Eterno proíbe você buscar quando é que vai acontecer o arrebatamento, quando é que vai iniciar a tribulação, não. Pelo contrário, ele te incentiva a buscar e procurar saber quando é que isso vai acontecer. Por quê, Romilson? Veja lá as 70 semanas de Daniel, a profecia das 70 semanas. O que o Eterno estava mostrando ali? Ele estava mostrando, ele deu 70 semanas para o seu povo, para os judeus, para os ialdinhos. Se eles tivessem procurado saber quando é que cada coisa ia acontecer ali, eles teriam entendido quando é que o Messias iria entrar dentro de Jerusalém. Por quê? Porque lá está escrito que depois das 62 semanas seria morto ou ungido, o Messias, o Machia, seria morto dentro de Jerusalém. Então se eles tivessem contado as profecias, contado a semana ali, ó, se eles tivessem pegado aquela profecia ali e contado as semanas, eles saberiam quem estava chegando lá naquele dia. Por quê? Porque na semana de número 63, o Machia seria morto dentro de Jerusalém. Mas eles não procuraram calcular, eles não procuraram saber quando é que o Machia ia chegar em Jerusalém. E aí quando o Machia entrou dentro de Jerusalém, montado no jumentinho, o que ele falou? Ele falou, Jerusalém, se você conhecesse o dia da visita. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, se vocês soubessem quem é que estava chegando aqui agora. Mas eles não sabiam. Por que eles não sabiam, Romilson? Porque eles não procuraram fazer as contas das 70 semanas ali. Se eles fizessem as contas, eles iam saber que na semana de número 63, no ano tal, na Páscoa do ano tal, o Machia estaria lá dentro de Jerusalém para ser morto. Mas eles não soubem fazer as contas. Mesma coisa está essa geração aí hoje. Irmão, ninguém sabe o dia nem a hora e não quer pesquisar não. E quem pesquisa, ele chama de falso profeta. Vai fazer igual os judeus lá, igual os ialdinhos. Vai passar batido. Eles passam batido. Por quê? Porque eles não calculou. Entendeu? Eles não calculou. Veja bem, o que está escrito lá? Lá está escrito que eles não soubem o dia da chegada do Machia. Eles não soubem calcular. O Eterno deu a profecia para eles calcular ali, ó. Calcula que vocês vão ver o dia que vai chegar, o Messias vai chegar aí dentro. Ó. Falou, depois das 62 semanas, será morto o Machia, será morto aí dentro de Jerusalém. Mas eles não calcularam. Por isso o Machia disse assim, vocês olham para o tempo e sabem discernir quando é que vai chover, quando é que vai vir o inverno, quando é que vai vir o verão, quando é que vai ter sol. Mas vocês não sabem discernir nada com respeito aos tempos das profecias. Vocês não sabem discernir nada. Por quê? Porque eles não buscavam o entendimento do Eterno. Então não é proibido, meu irmão, procurar saber quando é que as coisas vão acontecer. Não é proibido saber quando é que vai iniciar a última semana de Daniel, das 70 semanas. Não é proibido, não. Pelo contrário, o Eterno incentivou eles a buscar. O que Daniel fez? Daniel pegou os livros lá do Velho Testamento e procurou entender quando é que ia terminar os 70 anos de cativeiro de Israel. Ele somou, fez a conta, calculou. Falou, vai terminar aqui, ó. Então ele buscou o entendimento do Eterno e calculou. Se nós buscou o entendimento e deu errado, então é porque nós calculamos errado. Devemos parar, orar, ajoelhar, drobar diante do Eterno, buscar mais entendimento para calcular, para ver quando é que vai acontecer certo. Isso não é proibido não, meu irmão. Para com isso não é ser falso profeta não, por isso que o Machia falou assim, aprendei pois a parábola da figueira, quando brotam os seus ramos, renova suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que ele está fazendo? Ele está incentivando eu e você a somar essa profecia aí, para saber quando é que vai iniciar a tribulação e quando é que vai acontecer o arrebatamento.
Ele está dizendo, ó, olha para a figueira, porque aí vocês vão somar, só tem mais uma geração para tudo acabar. Quando é que a figueira brotou, Romilson? Em 1948. Passa a somar igual. Ele está dizendo para nós, o Machia está dando orientação para nós. Olha para a figueira. No livro de Mateus fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. É só vocês começar a contar, é a última geração. E aí o Eterno ainda dá mais uma pista, fala, ó, uma geração é de 70 a 80 anos. Depois disso nós somos arrebatados, depois disso nós voamos. Então, meu irmão, você que está dizendo aí que marcar uma data para o arrebatamento e ela não acontecer é ser falso profeta, você não sabe nada do que é um falso profeta. Sabe nada. Isso nunca foi proibido. Isso nunca foi proibido. Calcular as profecias, calcular o tempo, quanto tempo falta. Os profetas tudo fez isso no Velho Testamento, meu amigo. E hoje nós temos a Escritura na mão para pesquisar, correr atrás, para ver quando é que está próximo da volta do Machia, para nós não ficar dormindo aí como os demais. Tá entendendo? Vamos lá agora. Romilson, o que é um falso profeta? Um falso profeta é alguém que prega por dinheiro. Está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz que eles farão comércio de vós. Eles vão pregar interessado em dinheiro. Esse é o falso profeta. Você já viu o Romilson entrar na internet e pedir dinheiro para vocês? Você já viu o Romilson fazer igual os pastores que cria canais aí no YouTube e fica pedindo ajuda? Por que o Romilson não faz isso? Porque o Romilson entende que o servo do Eterno não pode viver do suor do rosto do irmão. O Romilson entende que nós temos que trabalhar para ser digno do nosso próprio sustento. Porque o Romilson aprendeu com o apóstolo Shaul, que fazia tendas para não ser pesado aos demais irmãos. Ele recebia a ajuda dos irmãos? Recebia, mas ele não ficava pedindo dinheiro para ninguém, não. Ele corria atrás, ele trabalhava. Não é igual esses pastores aí hoje, esses falsos profetas de hoje aí, que vivem nas costas da igreja. Entendeu? Como está escrito lá no livro de Isaías 56, fala que são cães gulosos que não sabem ladrar, que gostam de dormir, vivem do salário, vivem da lã das ovelhas, exploradores, mercadores da palavra do Criador. Eles fazem mercadoria com a palavra do Eterno, eles vendem a palavra do Eterno, cobram para pregar. O Machia disse, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Então isso é um falso profeta, trabalha por um salário, igual Balaão, profeta que trabalha por um salário, são pagos para isso, tá entendendo? Esse é o falso profeta. Não é igual nós que estamos aí levando a mensagem por amor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está começando a aprender agora o que é um falso profeta? O que é o falso profeta, meus? Falso profeta é aquele que prega para agradar os ouvidos dos ouvintes, é aquele que prega só bênção, bens materiais. Vem para cá que o Eterno vai te dar um carro, vem para cá que você vai comprar uma mansão, vem para cá que você vai enriquecer. Isso aí é o falso evangelho. Porque as escrituras nos mostram que tudo é lixo, tudo nós temos que considerar como lixo para poder ganhar o Machia. Que o nosso tesouro tem que estar no céu, porque onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração. Esse é o verdadeiro evangelho. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. O verdadeiro evangelho ensina as pessoas a não se apegar em bens materiais. Está entendendo? Por isso que diz no livro de Provérbios, não me dê a pobreza para que eu não venha mendigar o pão e envergonhar o seu nome. Não me dê a riqueza para que eu não venha criar asa e perguntar quem és tu, Ial. Tá entendendo? Então o verdadeiro evangelho ensina as pessoas a não se apegar nas coisas terrenas, pelo contrário, considerar aquilo tudo como lixo para poder ganhar o Machia. Esse é o verdadeiro servo do Eterno. O falso profeta ensina o contrário. Tá entendendo? O que é um falso profeta, meus? Falso profeta é aquele que sai fundando denominações, funda uma na esquina, funda no outro e está achando que está fundando igreja, está fundando divisão. Porque a igreja é uma só em uma cidade, só existe uma igreja em cada cidade. Já lancei vários vídeos falando sobre isso. Mas os falsos profetas fundam um em cada esquina para poder fazer mercadoria com a palavra do Eterno e com os crentes, fazer ramo de negócio, comércio. É comércio, esse evangelho que está aí hoje é comércio. Isso é um falso profeta. Está entendendo o que é um falso profeta agora? Não é questão de procurar saber a data a volta do Machia, não. Sabe o que é um falso profeta? Um falso profeta é que ensina tudo que ele aprendeu com a igreja católica, tudo que ele aprendeu com a igreja mãe, que esse quarto evangelho aí é verdadeiro e está enfiando ele na goela das pessoas, esse quarto evangelho herético. E eu desafio um crente a assistir aqueles 3 vídeos lá onde eu falo do quarto evangelho, mas é assistir ele todo, não é só começar e dar o dislike, não. É assistir ele até o fim, é assistir aquele vídeo que eu lancei lá falando sobre a doutrina da Trindade, assistir até o fim e ir lá e dar um dislike. Se ele for lá e dar um dislike é porque ele não tem compromisso com a verdade, Ele é mais um mercador da palavra do Eterno aí. Ele é mais um comerciante aí, ó, da palavra do Eterno aí. Ele não tem compromisso com a verdade, não. Porque se ele assistir até o final lá, meu amigo, ele larga a Babilônia. Se não largar é porque ele não tem compromisso com a verdade. Essa é a verdade. Então,
Então esses aí, irmãos, é que é os falsos profetas. Qual que é os falsos profetas, amigos? Está lá no livro de Apocalipse, a Jezabel, diz aí, vocês têm aí a Jezabel que ensina meus filhos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que Jezabel fazia? Levava os crentes à idolatria. O que os pastores estão fazendo aí? Colocando todo mundo debaixo de idolatria para adorar o Filho do Eterno, sendo que o Filho não é para ser adorado. Acerte o vídeo lá para você ver mostrando que o Filho não é para ser adorado. O Filho é para ser honrado, reverenciado, glorificado. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de receber a glória, o louvor, a homenagem, mas a adoração só pertence ao Pai e ao Todo-Poderoso. Mas os falsos profetas colocou você debaixo de idolatria adorando o Filho. O falso profeta vai você adorar três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não vem falar comigo que a Trindade está certa, não. Assiste o vídeo lá e depois você tira a sua conclusão. Assiste lá. O falso profeta segue a doutrina da Igreja Católica, que começou a pregar a Trindade no ano 381 pelo Papa São Damasco e o Imperador Teodósio. Começou a ensinar que o Criador é três em um, sendo que a Bíblia fala, Iau é um. Ouve, ó Israel, Iau é um e não existe outro além dele. O Eterno, é só o Eterno. Só o Eterno é o Supremo, o Criador de tudo. Yahshua está abaixo do Eterno. Abaixo do Eterno, Yahshua está acima de tudo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano sobre toda a terra. Ele é o Filho do Eterno. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça da igreja. Mas acima dele tem o Pai. Porque existe uma hierarquia. Iau é o cabeça do Machia, está em Coríntios, capítulo 11. Iau é o cabeça do Machia, o Machia o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. É assim, tem que respeitar essa hierarquia lá no céu. Ó. O Eterno é o cabeça do Machia, o Machia é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Existe uma hierarquia para ser respeitada. Então é o Pai e o Filho, não é três não, viu? É dois. E um é o Eterno, é o Supremo. Então o falso profeta é quem prega isso aí. É quem prega Trindade. É quem prega para fundar várias igrejas em um lugar, porque só existe uma igreja em cada cidade. Lê lá para ver se tinha mais de uma igreja na cidade de Filadélfia. Não tinha. A igreja em Filadélfia. Filadélfia é uma cidade. A igreja em Pérgamo. Pérgamo é uma cidade. A igreja em Corinto. Não fala as igrejas em Corinto. A igreja em Jerusalém. É a igreja em Jerusalém. Não é as igrejas em Jerusalém. A igreja em Éfeso. A igreja em Tiatira, nunca fala no plural as igrejas, porque só pode ter uma em cada cidade. Aí os pastores saem fundando várias denominações, chamando aquilo de igreja. Ele não está fundando igreja, ele está fundando divisões. Isso é ser um falso profeta, danificando o corpo do Machia, porque a Bíblia diz que quem causar divisão, Tito capítulo 3, versículo 10, admoesta o homem faccioso uma ou duas vezes. Se ele não parar, por si só já está condenado. Por isso que o Romilson não tem uma denominação para ele na cidade onde ele mora. Porque se eu quisesse fundar uma denominação, porque denominação não é igreja, é uma facção, é uma divisão. Se eu quisesse fundar uma divisão, eu teria vários membros me seguindo. Bastaria eu fundar uma denominação e pregar tudo errado, igual os pastores pregam, passar a lábia nos irmãozinhos e pronto, a minha denominação estaria cheia. Mas aí depois eu teria que pagar um preço caro diante do Eterno. Só estou te mostrando o que é um falso profeta. Um falso profeta segue a doutrina dos papas que ensinaram lá, excomungaram Ário, diz que Ário é o herege. Ário, estuda lá para você ver o que é Ário. Ário ensinava que o filho é inferior ao pai, que o pai está acima do filho. Ário ensinava que o filho foi criado pelo pai. E ele estava certo, mas foi considerado como herege. E aí os crentes passaram a seguir os padres e os papas, que os papas falaram, não, Ário é herege, joga Ário para fora. Vamos seguir agora os padres aqui que está ensinando aqui, ó, que o filho é igual ao pai, tem o mesmo poder que o pai, tem a mesma idade do pai, que o filho é Deus, o pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aí passou a seguir os padres, sendo que Ário é quem estava ensinando correto. Ário diz que o filho foi criado pelo Eterno. Onde está isso, meu? Apocalipse 3 fala, eu sou o princípio da criação do Criador. E Yahshua falando, eu sou o princípio, ele é o primeiro da criação do Eterno. Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele é o primogênito de toda criatura. Então ele é o primeiro de toda criatura. O Eterno é o primogênito de toda criatura? Não, o Eterno é o Criador de toda criatura. O Filho é o primogênito de toda criatura, porque ele foi o primeiro que o Eterno trouxe à existência. Provérbios capítulo 8, versículo 22, que foi deturbado por Jerônimo. Jerônimo foi lá e depois mudou. Mas na Bíblia de Jerusalém está traduzido correto. Fala assim, eu sou o princípio da criação de Iau. Eu sou o primeiro da criação de Iau, a sabedoria ali. A sabedoria ali é Iau. Eu sou o primeiro da criação de Iau. Mas Jerônimo foi lá e pôs assim, ó, Iau me possuía no princípio de sua obra. Para enganar os incautos. Então quem é o falso profeta agora? São esses caras aí, que não sabem nada, que está aí pregando que o quarto evangelho é bom demais. Segue o quarto evangelho.
segue o quarto evangelho, segue os padres, segue a igreja católica, segue a doutrina da Trindade, você vai ver quem que é os falsos profetas depois, segue lá, nós vamos ver quem é os falsos profetas. Então o filho ali, ó, Ário pregou corretamente. Ário diz que o filho é inferior ao pai, que o pai é superior ao filho, que o poder do pai está acima do filho. É lógico que tá, ué. Como é que o filho vai ter a idade do pai? Lá no livro de Miqueias, capítulo 5, fala que a origem do filho é desde a eternidade. Aí os que falam, ó, é desde a eternidade, então ele sempre existiu. Não está falando isso não, meu filho. Está falando que ele tem uma origem, pelo contrário, está falando que a origem dele é desde os tempos antigos. Tem tradução que fala que é desde os tempos antigos, por quê? Porque foi o pai que gerou o filho, foi o pai que criou o filho, trouxe o filho à existência. A origem do filho é quem, Romeu? Você é o pai. Agora eu te pergunto, aonde na escritura fala que a origem do pai é desde os tempos antigos, ou é desde a eternidade? Não fala, por quê? Porque o pai não tem origem, ele é a origem de tudo. Então, meu irmão, para de dar crédito nesses caras. Nós estamos mostrando agora que o arrebatamento pode acontecer. Romeu, se isso não acontecer, vamos orar ao Eterno, vamos buscar entendimento eterno para ver onde foi que nós errou. Vamos pedir, vamos humilhar, vamos pedir para dar entendimento, porque não é errado calcular e buscar não, para ver quando é que vai acontecer não. Enquanto isso nós estamos nos preparando, nós estamos nos santificando, tá entendendo? O que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que leva a pessoa para longe do Criador, igual os pastores estão fazendo aí, levando as pessoas a adorar três deuses. Nós estamos aqui mostrando o nome verdadeiro, Iau, e o nome verdadeiro do seu filho, Iauxi. Estamos mostrando para as pessoas que as pessoas têm que largar o pecado. Um falso profeta não ensina as pessoas a largar o pecado, não. Nós estamos ensinando para as pessoas que as pessoas têm que largar o pecado, largar a prostituição, largar a idolatria, largar as coisas terrenas, desapegar o seu coração. Não é pegar suas coisas e vender e dar tudo para os outros, não. É desprender o coração das coisas terrenas. É entender que o Mashiach é mais importante do que tudo na sua vida, que ele é o centro da sua vida. Um falso profeta vai ensinar as pessoas a aproximar do Criador e como se devem aproximar do Criador, que é buscando o eterno no nome do Filho, que é prostrando diante do soberano e reconhecendo que ele é o supremo Criador de tudo e que ele é a razão do nosso viver. Isso é um falso profeta? Ah, para com isso, meu irmão. Para com isso. Esses caras não sabem nada. Não sabem nada. Tá tudo aí bebendo leitinho, criancinha bebendo leitinho, menininho gatinhando, querendo ensinar adultos na fé. Não, meu irmão, tem que estudar, tem que ler as escrituras, tem que pesquisar, tem que buscar conhecimento, tem que crescer espiritualmente para depois querer ensinar para as pessoas. A Bíblia diz assim, ai de vós que quereis ser mestre, porque de vocês serão cobrados com muito mais rigor. Vocês acham que é fácil estar para mim aqui ensinando as pessoas? O Eterno vai cobrar de mim, meu irmão. Então por isso que eu fico pesquisando, por isso que eu procuro fazer as coisas por amor ao Eterno, tá entendendo? Por amor à sua palavra, por amor ao Eterno, porque eu sei que o Eterno vai cobrar de mim. Então, quanto mais eu ensinar corretamente para vocês, quanto mais eu pesquisar e ensinar corretamente para vocês, melhor vai ser para mim quando eu chegar lá. O Eterno, ele não vai exigir de mim o que ele exigiria se eu tivesse ensinado errado. Então, eu procuro ensinar corretamente. A Bíblia diz que aqueles que ensinar corretamente os irmãos vai resplandecer como estrelas no céu. Vai brilhar como estrelas no céu. A minha glória será maior se eu ensinar corretamente para vocês. E eu tenho que ensinar com amor, entendeu, irmãos? É com amor que eu passo para as pessoas. Porque senão eu estaria aí, eu já tinha fundado uma denominação para mim, estava aí cobrando. Eu espero que você entendeu o que é um falso profeta. Porque na graça e na paz de Deus.